há muito tempo vinha à procura de uma clínica para realizar meu tratamento. Eu imediatamente fui até a página da clínica para procurar saber mais do que se tratava, como que funcionava. E uma das coisas que me chamou logo a atenção foi que eu vi ali pessoas reais com depoimentos reais. Não era uma clínica que na sua página tem propaganda de escova de dentes ou de aparelhos odontológicos, mas é uma clínica que eu vi pessoas ali que tinham feito seus tratamentos e pessoas que estavam dando o seu depoimento real. Então, logo em seguida, eu comecei a pesquisar mais sobre a clínica. Então, eu fui até o site da clínica e aí encontrei mais depoimentos de mais pessoas. E aí isso foi cada vez mais me fazendo ter interesse em saber mais sobre a clínica. Então eu fui procurar saber um pouco mais sobre o currículo dos doutores, dos dentistas. Eles trabalhavam justamente com aquilo que eu queria, que eram os implantes zigomáticos. Então, a partir daí, eu comecei a pesquisar mais sobre a clínica e logo em seguida entrei em contato com eles. Podemos dizer que a minha vida inteira eu tive muitos problemas dentários. Eu perdi os dentes muito cedo. Aquilo era muito complicado para mim, porque quando você é criança, que vai se perdendo dente, a gente não liga muito, mas quando vamos chegando à fase da adolescência, aquilo começa a prejudicar e a gente a pensar mais, porque é muito difícil para um adolescente estar com problemas dentários ou começar a perder logo seus dentes, porque é uma fase que a gente quer estar com os amigos, é uma fase que a gente não quer muito saber da vida, a gente quer estar relaxado. Então eu não me sentia à vontade para estar junto com meus amigos da minha idade. Então, apesar de eu ser uma pessoa sempre que gostava de conversar, de sorrir, mas ao mesmo tempo, quando eu lembrava que o meu sorriso não era tão bonito e que eu tinha faltas de dentes, então eu me retraía e muitas das vezes eu não me juntava com eles. Claro que nessa idade, com 13, 14 anos, eu não sabia direito o que era autoestima, mas a minha autoestima então, era muito baixa, porque eu me sentia uma pessoa diferente com relação aos outros jovens da minha idade, aos outros adolescentes. Então eu vim, como isso faz há muito tempo, então fazer um serviço dentário era uma coisa assim mais complicada, você não conseguia, com essas tecnologias que nós temos hoje, nós não conseguíamos dizer assim, ó, vamos fazer tal tratamento. Então, aos poucos eu fui perdendo, eu tinha muitos problemas nas minhas gengivas, onde elas sangravam. Eu, quando era criança, caía muito e sempre que caía, que batia o rosto, quebrava assim o dente. Então, os meus dentes eram muito frágeis, muito frágeis. Então, eu tive uma adolescência e uma juventude muito complicada com relação à questão dentária, pois ela me limitou muitas coisas, ela me limitou a questão do social com as pessoas, a minha autoestima era realmente muito embaixo. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, mas é como se eu pudesse ser alegre só para mim, porque para mim a alegria, uma das coisas que faz a gente ser alegre é o sorriso, é a gente estar sorrindo. Eu acho que um dia sem sorriso é um dia perdido. Então eu perdi muita coisa da minha vida com relação à minha adolescência e à minha juventude. Então, quando eu resolvi, não é uma questão de resolver porque agora eu vou procurar, é uma questão de agora chegou o momento de eu procurar e de eu fazer, e eu quero que seja desse jeito. Mesmo eu não tendo nenhuma noção assim, odontológica, eu queria uma coisa, eu queria poder sorrir, eu não queria usar próteses que eu tivesse que tirar para fazer higienização, não. Eu tinha já visto em muitas televisões, em noticiários, em revistas, em artigos, como a medicina dentária ela estava se evoluindo. Então eu pensei assim, então eu acho que para mim tem condições, porque quando a gente passa muito tempo sem os dentes, a nossa massa óssea ela vai se perdendo. Então eu não sabia como que aquilo iria ser feito, porque o implante ósseo ou alguma coisa teria que ser feito, mas uma coisa que eu não queria era ter que usar prótese.
E foi aí que eu, através das televisões, das mídias, dos jornais, que eu vi esse avanço tecnológico grande na área da odontologia, que eu sabia que aí poderia existir uma esperança para mim. E foi aí que eu comecei a pesquisar e procurar uma clínica que pudesse me mostrar se eu poderia realmente realizar aquele serviço. Chegou o dia, então, eu marquei uma consulta. Quando eu cheguei lá, me levaram para fazer um raio-x. E depois eu desci, com base nesse raio-x, fui conversar com o Dr. Luiz Pinheiro, que é o cirurgião dentista, e ele me colocou os tratamentos possíveis que seriam realizados. E que eu fiz aquele exame, mas que ele iria me propor um outro exame para ver se realmente, para ele tirar as dúvidas dele, para ver se realmente era com aquele exame que iríamos seguir em frente. Então eu retornei à clínica outra vez, fiz uma tomografia para saber se realmente era aquele tratamento que iríamos fazer. No caso, seria um dos implantes seria o implante zigomático. Então, com base nesse exame, o Dr. Luiz chegou à conclusão que sim, que seria possível fazer o implante zigomático e que se eu avançasse, eu teria que fazer alguns exames para saber, porque eu teria que tomar uma anestesia geral e se a gente podia avançar com o exame. Então, eu falei que sim, sempre que tive com o Dr. Luiz, foi coisas muito objetivas, muito diretas, e ele sempre colocou para mim aquilo que seria o melhor para o meu caso, devido a eu ter uma perda de dente por muito tempo. Então, fizemos a cirurgia, a primeira cirurgia correu aqui em junho, foi muito tranquila a cirurgia, eu vim de manhã, por volta das 3 horas da tarde eu já saí com os dentes provisórios, muito bonitos também, você já começa a ter um impacto, você já começa a ver uma luz no fim do túnel. Não fiquei nada, assim, muito pouca coisa, fiquei com inchaços, mais nada, e voltei para casa e depois de um dia segui as recomendações que eles me disseram para o que eu não deveria fazer e correu tudo bem, graças a Deus. E depois de um mês eu voltei para fazer a cirurgia então, que seria dos implantes zigomáticos. E eu só lembro que eu me sentei, eu me deitei na mesa e a anestesia falou assim, umas miligramas, eu só lembro ela falar isso. E quando eu acordei, eu já estava no recobro, lá, as enfermeiras me dando assistência que eu precisava, e eu só lembrava assim, meu Deus, já acabou, eu nem acredito. Eu confesso que veio isso na minha cabeça. E eu falei, meu Deus, já estou aqui. Então, eu olhava assim, meio, ainda um pouquinho atordoada da anestesia, mas era uma sensação de alegria, de descontentamento. Então, logo em seguida, depois, quando eu fui autorizada por elas, eu voltei à clínica, os doutores estavam me esperando lá, doutor Luiz, então ele foi me olhar tudinho. Eu inchei um pouquinho devido à cirurgia, mas nada demais. Então, logo em seguida, depois disso, me passaram a medicação, eu fui para casa e confesso a vocês que eu tomei as medicações, eu fiquei com o rostinho inchado, mas eu não tive dores nenhuma. Eu tive que mudar, sim, nós temos que mudar nossa alimentação, eu passei a me alimentar com alimentos mais sólidos, mais líquidos, mas a minha recuperação foi uma recuperação tranquila, graças a Deus, correu tudo bem. Aos poucos meu rosto ia desinchando e o que eu posso dizer para vocês é que, assim, sempre que eu voltava à clínica para essa questão de ver como é que estava, todas as meninas, todos os assistentes são pessoas super cuidadosas, super zelosas, sempre preocupadas. Eles deixam um telefone para a gente, se precisar, ligar à nossa disposição, sentir alguma dor, sentir algum desconforto. Então, o que eu posso dizer é que, assim, foram pessoas excelentes, que eles prezam pelas suas profissões, são profissionais de excelência, são profissionais que realmente sabem o que estão fazendo e que eles se alegram em saber que nós estamos alegres, que através de suas mãos, que através de seus trabalhos, a gente está feliz, a gente está realizando o sonho. Então é como se os nossos sonhos fossem os sonhos deles. E assim, não é só uma mudança externa, não é só uma mudança estética, é uma mudança interna, é uma mudança assim, de dentro para fora. Você passa a viver outra vida, a sua autoestima sobe. Você é outra pessoa, não é uma mudança de personalidade, mas é uma mudança de
de ver a vida de outra forma. Então, o que eu posso dizer é que hoje, eu estar aqui dando esse depoimento, eu sonhei com esse momento. Eu sabia, quando eu via os outros depoimentos das outras pessoas, eu pensava, eu vou estar ali um dia, eu vou estar dando meu depoimento, eu vou falar da minha história. E hoje eu estou aqui, eu confesso que isso para mim não é impossível, para mim foi possível. Eu acreditei, eu confiei nos doutores, eu sabia que eu estava em boas mãos, desde o primeiro momento. Tanto é que na minha primeira cirurgia, quando eles estavam fazendo, que era só com anestesia geral, na minha mente eu cantava, eu não sentia dor, eu sentia o peso da força da mão. Mas na minha mente eu cantava, e eu lembrava, eu dizia, meu Deus, eu estou realizando esse sonho, e eu ainda estava na primeira cirurgia. Então, é maravilhoso, é uma equipe mesmo de excelência, é uma equipe que preza os seus diplomas, e posso lhe dizer que vocês vão estar em boas mãos e que eles vão fazer parte da história de vocês. Eu quero deixar o meu agradecimento, a minha gratidão ao Dr. Luiz Pinheiro, que foi meu cirurgião, que sempre esteve ali cuidando, que sempre esteve me dando forças. Todas as assistentes, pela Cris, pela enfermeira Sofia, que foram sempre umas queridas comigo, pelo Nuno. Não quero deixar de falar de nenhum, mas agradeço a todos. O Ricardo, que sempre me liga, quando eu digo me liga para os pacientes e com a sua voz doce diz bom dia. São todas essas coisas que fazem com que a gente seja agradecida eternamente. A minha vida, posso dizer, que mudou grandemente, graças a Deus, daqui para melhor. E eu só posso dizer que eu sou muito grata. Beijinho a todos.